Hoje a nossa conversa é sobre uma daquelas estratégias bem clássicas do mercado de ações, a busca por pechinchas. Exato. Sabe, empresas lucrativas com história, mas que por alguma razão estão sendo vendidas na bolsa por bem menos do que, em tese, elas valem. Pois é, e a grande pergunta aqui é, quando que um preço baixo é uma oportunidade de ouro e quando é, na verdade, uma armadilha, o que o mercado chama de value trap, né? Isso. Para investigar isso, a gente analisou um grupo de 10 empresas brasileiras, todas elas negociadas com desconto de no mínimo 25% em relação ao seu valor patrimonial. E a lógica por trás disso, acho que a gente precisa deixar claro desde já, é aquele famoso conceito de margem de segurança. Assim, do Benjamin Graham. Exato, o mentor do Warren Buffett, a base de tudo. A ideia é super intuitiva, na verdade. Pensa assim, o valor dos ativos de uma empresa, já tirando todas as dívidas, dividido pelo número de ações dá, sei lá, R$ 15 por ação. Esse é o valor patrimonial. Certo. Agora, imagina que você consegue comprar essa mesma ação na bolsa por R$ 10. Esses R$ 5 de diferença são a sua proteção, a sua margem, né? Se tudo der errado e a empresa for liquidada, em teoria você recebe os 15 do patrimônio. E ganha 50% sobre o que pagou. Essa é a lógica. É uma rede de segurança contra imprevistos ou até contra um erro na sua própria análise. A questão é, por que o mercado daria esse desconto de presente? Não existe almoço grátis, né? Nunca. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora, setor por setor, com os casos que a gente separou. Ótimo. Então, vamos começar por um setor que é a cara do Brasil e que vive de altos e baixos. As commodities. Apareceram 3 empresas desse universo. A Ferbasa, de mineração, a São Martinho, do setor de açúcar e etanol, e a PetroRecôncavo, de petróleo. Todas com um desconto bem parecido, ali na casa dos 28%. O que une essas três, como você bem disse, é a ciclicidade. É uma montanha-russa. Os lucros delas dependem totalmente dos preços internacionais das matérias-primas que elas vendem. E quando os preços caem? O lucro despenca e o mercado, claro, pune as ações. É quase como investir numa loja de sorvetes. Você sabe que vai vender muito no verão e quase nada no inverno. A arte aqui seria comprar a loja no meio da nevasca, quando ninguém quer. A analogia é perfeita. É exatamente o que está acontecendo. Se a gente olha os dados, a São Martinho, por exemplo, está num momento de rentabilidade mais baixa, com o ROI, o retorno sobre o patrimônio, em só 7%. Bem baixo. A Ferbasa também está sentindo o ciclo de baixa dos metais. O mercado olha para essa rentabilidade e pensa, pô, não vou pagar o valor cheio por um ativo que está rendendo pouco agora. Mas a aposta do investidor de valor é que o ciclo vai virar. Uma hora o inverno acaba, né, e o verão chega para a loja de sorvetes. Exato. Mas isso não é uma aposta um pouco arriscada? Você fica dependendo de fatores que não controla, como o preço do petróleo. É o grande risco, sem dúvida. Por isso essa não é uma estratégia para todo mundo. Ela exige um acompanhamento bem ativo. Pega o caso da PetroRecôncavo. Certo. Nossos estudos mostram que o valor patrimonial dela é de R$ 15 por ação, mas ela está sendo negociada a R$ 11,32. Entendi. Se o preço do petróleo sobe e fica alto, o lucro da empresa explode. E o mercado rapidinho vai querer fechar essa diferença. Mas se o petróleo cai, esse desconto pode até aumentar. Entendi. Então não é uma estratégia de comprar e esquecer para sempre, de jeito nenhum. É mais uma alocação tática esperando a virada do ciclo, que pode levar alguns anos. Exatamente. O investidor aqui tem que ter paciência e estar preparado para, quem sabe, vender a posição quando o preço se aproximar ou passar do valor patrimonial. É um jogo de paciência. Essa ideia de ciclo é interessante porque, de certa forma, o setor bancário também vive os seus próprios ciclos, né? Sim, totalmente. Eles não dependem do minério de ferro, mas dependem das taxas de juros, da saúde da economia e, surpreendentemente, a nossa lista tem 3 bancos com perfis muito diferentes. E que contam histórias bem distintas sobre o porquê de estarem baratos. A gente tem o Banco do Brasil, um gigante de mais de 125 bilhões de reais. É enorme. O BMG, um banco de nicho bem menor. E o Banrisul, que é um banco estatal lá do Rio Grande do Sul. Vamos começar pelo maior, Banco do Brasil.
uma das empresas mais conhecidas do país. Por que uma empresa desse tamanho estaria com um desconto tão grande? O P sobre VP dele está em 0,69. É um caso fascinante. O valor patrimonial por ação do Banco do Brasil, segundo os balanços, é de R$ 31,78. Ok. O preço no mercado, no entanto, está em R$ 22. Só para o preço da ação chegar no valor contábil, a gente está falando de um potencial de valorização de 44%. Nossa, 44%? Em um dos maiores bancos do país. Isso sem contar os dividendos, que geralmente são bons. Exato. A estratégia do Graham sugeria esperar uns 3 anos para essa reavaliação do mercado. Isso daria um retorno anualizado bem atrativo, acima de 14%. Mas qual é o porém aqui? Sempre tem. Porém, é o mesmo que sempre acompanha as estatais: o receio de interferência política. O mercado sempre coloca um desconto no preço por conta desse risco, sabe? Uhum. A questão para o investidor é: esse desconto atual, de mais de 30%, ele é justo ou é um exagero? Porque, historicamente, o banco tem entregado resultados muito sólidos. Certo. Agora, quando a gente olha para os bancos menores da lista, a pulga atrás da orelha aumenta. O BMG, por exemplo, tem um desconto ainda maior, com P sobre VP de 0,65. Isso, o potencial de alta aí é de 55%. Mas a rentabilidade dele é bem baixa, né? E esse é um ponto crucial. O ROI do BMG é de 8%. Para dar uma ideia, com essa rentabilidade, o banco levaria mais de 12 anos para gerar em lucros o valor do seu próprio patrimônio. Caramba! Se a gente compara com um banco de alta performance, que às vezes faz o mesmo em 5, 6 anos, a gente vê a diferença na velocidade de criar valor. Então, esse não é um sinal clássico de armadilha de valor. Uma ação que é barata e tem bons motivos para ser, e talvez continue barata para sempre porque a empresa simplesmente não é tão boa. Exatamente esse o risco. Pode ser uma armadilha. A ação parece barata, mas a empresa não consegue melhorar a rentabilidade. O ganho aqui estaria quase que só na expectativa de que o mercado, decida pagar um múltiplo um pouco maior. É uma aposta mais arriscada. Muito mais arriscada que a do Banco do Brasil, que é uma máquina de gerar lucro. Isso nos leva ao caso mais extremo de toda a nossa lista, o Banrisul. O P sobre VP é de apenas 0,56. Isso implica um potencial de valorização de quase 80% só para chegar no valor contábil. 80%? 80%. É o tipo de número que faz qualquer investidor prestar atenção. Mas, como dizem, não tem mágica. O que está por trás de um desconto gigante desses? O Banrisul junta os dois fatores que a gente comentou. Ele é um banco de menor escala que o Banco do Brasil e também é uma estatal. Ok. Só que, nesse caso, é uma estatal de controle regional, o que, para uma parte do mercado, aumenta ainda mais a percepção de risco político. Que tipo de risco na prática? O governo gaúcho usar o banco para dar crédito subsidiado ou nomear uma diretoria que não seja técnica. Exatamente esses. A possibilidade de as decisões não serem tomadas pensando no melhor para todos os acionistas, mas sim para atender agendas políticas. Entendi. Por isso o mercado exige um desconto enorme. O valor patrimonial por ação é R$ 27,56, mas a ação negocia a R$ 15,43. Uau! A discussão é: esse risco vale um desconto de quase 45%? Tem gente que acha que sim, que o preço já compensa. Outros acham que esse desconto é permanente e nunca vai fechar. Entendo o risco político, mas será que o mercado não está exagerando? Afinal, é um banco com uma operação consolidada no Sul. Não existe um ponto em que o desconto vire irracional? Essa é a pergunta que quem investe em valor se faz todo dia. Onde está a linha entre o pessimismo justificado e o exagero? No caso do Banrisul, o potencial de ganho é enorme, mas a paciência e o estômago para aguentar a volatilidade precisam ser igualmente grandes. Saindo do mundo financeiro, nosso último grupo de empresas é uma verdadeira salada mista. Tem construção civil, indústria, siderurgia e alimentos. Um bom jeito de ver como essa tese se aplica a negócios completamente diferentes. Sim. Vamos começar pela EZET, do setor imobiliário. A EZET é um caso interessante. É de um setor super cíclico, o imobiliário, mas nossos estudos mostram que ela tem um histórico impressionante de ser lucrativa, praticamente desde que abriu capital.
lá em 2007. E por que ela tá barata agora? A aposta na STEC é, na verdade, uma aposta na queda da taxa de juros no Brasil. Em grande parte, sim. O setor imobiliário é muito sensível a juros. Com a Selic alta, o financiamento fica caro, as pessoas compram menos apartamentos. As vendas caem. As vendas das construtoras caem. O mercado antecipa isso e derruba o preço das ações. A STEC, mesmo sendo uma empresa de qualidade, é arrastada por esse pessimismo todo. Quem compra agora está apostando que, quando os juros caírem, as vendas voltam. E o mercado vai reavaliar o preço da ação. Exatamente. Certo. E ainda no campo da indústria e dos ciclos, temos a metalúrgica Gerdau e as indústrias Romi. A Gerdau é uma gigante, líder no setor, porque ela também está na lista, com P sobre VP de 0,62. Pelo mesmo motivo que a gente viu lá no início com a Ferbasa, o ciclo da commodity. Nesse caso, o aço. O preço do aço está pressionado no mundo todo, o que afeta direto a rentabilidade da Gerdau. O ROI dela, no momento, está em só 5%. Historicamente, já foi muito, muito maior. O mercado olha o número atual e paga menos. O valor patrimonial por ação é de R$ 14,62 e o mercado paga R$ 9,7. Tem um potencial de mais de 60% se o ciclo do aço virar. E o caso da Indústrias Romi, que é bem menor. A Romi é o que a gente chama de uma empresa fora do radar. É pequena, tem um volume de negociação diário mais baixo. Isso quer dizer que grandes fundos de investimento simplesmente não conseguem investir nela. Porque se eles tentassem comprar muito, o preço ia disparar, né? Exato, eles distorceriam o preço. E esse esquecimento por parte dos grandes investidores pode criar uma oportunidade para o investidor pessoa física. O desconto aqui é de quase 40%, com um P sobre VP de 0,61. Igual ao do Banrisul. O caso da Camil é um dos mais complexos e, para mim, fascinantes. É uma empresa que sempre deu lucro. Quem não conhece o arroz e o feijão Camil, né? Todo mundo. O problema é que a rentabilidade dela, que já foi excelente, com o ROI acima de 20%, caiu drasticamente nos últimos tempos. E a reação do mercado foi brutal. A cotação despencou. Qual é a diferença entre o preço e o valor nesse caso? É enorme. O preço da ação está em R$ 5,50. O valor patrimonial, o valor contábil, é de R$ 9,80 por ação. Nossa. O potencial de ganho se o preço voltasse ao valor patrimonial seria de 78%. Ok, mas aqui a gente tem uma empresa com rentabilidade em queda e, pelo que eu vi nos relatórios, uma dívida elevada. Isso parece uma receita bem perigosa. Qual é a tese otimista aqui? A tese otimista é que esses problemas são temporários, que a queda na rentabilidade veio de custos que subiram momentaneamente e que a gestão vai conseguir reduzir a dívida que aumentou por causa de umas aquisições recentes. Certo. Se a empresa conseguir voltar a ter uma rentabilidade mais perto da histórica, o mercado certamente vai reavaliar o preço. Mas o risco é claro. E se a queda na rentabilidade for permanente? E se a dívida virar um problema maior? É por isso que o desconto é tão grande. É por isso. Ok, vamos tentar juntar todas as peças. Depois de analisar esses 10 casos, fica muito claro que um desconto grande em relação ao valor patrimonial nunca aparece por acaso. Sempre tem uma história, um porquê. Sem dúvida. E a gente pode até agrupar esses porquês. O primeiro, que a gente viu na Ferbasa, na Gerdau, é o ciclo de mercado desfavorável. A empresa é boa, mas o setor está em baixa. A aposta é na virada do ciclo. Exato. A segunda categoria parece ser o risco específico e persistente, como o risco político no Banco do Brasil e principalmente no Banrisul. Aí o mercado exige um desconto permanente para conviver com essa incerteza. A oportunidade aparece se você acha que o mercado está exagerando. Perfeito. E a terceira categoria é o problema interno da companhia, como a gente viu na Camil, uma queda brusca na rentabilidade, aumento da dívida. E aí o mercado fica com medo de que a qualidade da empresa tenha se deteriorado de vez. Isso. E aqui a análise precisa ser ainda mais profunda para entender se o problema é contornável ou não. Então fica evidente que essa não é uma estratégia passiva de comprar e esquecer.
Exige um trabalho de detetive para entender a causa do desconto e uma postura ativa, com um horizonte de talvez 3 a 5 anos, né? Exatamente. A busca aqui não é por empresas perfeitas, é a busca por boas empresas passando por um momento difícil, compradas a um preço que te ofereça aquela margem de segurança. Essa margem é a sua proteção caso a recuperação demore mais do que o esperado. Uma exploração incrível sobre como encontrar valor onde a maioria das pessoas talvez só veja problemas. Os números contam uma parte da história, mas o contexto por trás deles é o que realmente importa. Precisamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A gente viu que um preço baixo pode ser um convite para um grande ganho ou um bilhete para uma armadilha. O desafio que fica para o investidor é desenvolver essa habilidade, essa capacidade de diferenciar um obstáculo que é temporário na jornada de uma empresa, de um sinal de que a qualidade fundamental dela está em declínio permanente. Hoje o nosso resumo é sobre ações lucrativas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. A gente deu uma olhada em empresas que, na bolsa, estão custando menos do que elas realmente valem. No papel, sabe? Pensa assim, é como achar algo à venda por 70, mas que tem um valor contábil de 100. A grande questão é sempre entender por que esse desconto. Primeiro, o que chamou a atenção foram os bancos. O Banco do Brasil, por exemplo, ele está com um desconto de mais de 30%. Isso significa um potencial de valorização de 44% só para chegar no seu valor contábil. Outro caso é o BMG, que é um banco menor, mas que tem um potencial de alta de 55%. Segundo, a gente olhou para empresas de setores cíclicos. No setor de mineração, por exemplo, a Ferbasa se destacou com um preço sobre valor patrimonial de 0,72. E olha, mesmo sendo uma empresa cíclica, ela tem um histórico de lucros bem longo e consistente, viu? A metalúrgica Gerdau também aparece com um baita desconto, com potencial de alta de 62% para alcançar seu valor patrimonial de R$ 14,62 por ação. E por último, o maior potencial que a gente achou. A Camil, do setor de alimentos, e o Banco Banrisul estão com os maiores descontos, com um preço sobre valor patrimonial de 0,56. No caso da Camil, a ação está custando R$ 5,50, mas o valor patrimonial dela é de R$ 9,81, e isso dá um potencial de quase 80%. O motivo parece estar ligado à baixa rentabilidade da empresa no momento. Resumindo, a análise mostra que é possível sim encontrar empresas lucrativas com descontos enormes, mas o investidor precisa entender os riscos por trás desses preços. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.